Ela recebeu uma casa de seu patrão, mas os filhos que eram os herdeiros não gostaram nada da atitude do pai e ameaçaram a mulher. Steven Miller foi um homem que construiu uma grande empresa de transportes no Canadá. Ele era casado com Emma Miller e tiveram 4 filhos, sendo 3 homens e uma mulher. Sr. Steven sempre foi um homem muito ocupado e quase não dava atenção aos filhos. Já Emma era quem cuidava de tudo. Eles tiveram uma vida muito próspera e sempre viajavam nas férias. O casal cuidava bem da família e deram a melhor educação. Emma, como não trabalhava fora de casa, muitas vezes ocupava sua mente em compras. Ela gostava muito de joias e tinha várias de países diferentes. A família vivia em paz, mas essa paz iria durar pouco. Em 1995 Emma faleceu. Ela havia infartado quando dormia. A família sofreu muito e o luto nunca passou. Steven não procurou outro relacionamento. Dizia que já estava velho demais para isso. E as memórias da esposa andavam sempre com ele. Steven era durão e controlador, mas a velhice finalmente o fez aposentar. Ele entregou a empresa aos cuidados dos filhos e ficou em casa apenas cuidando da saúde. Com muitas limitações, os filhos decidiram contratar uma cuidadora, uma pessoa que ficasse o dia todo com ele ajudando em tudo. A cuidadora se chamava Francisca Torres, uma mexicana mãe de 3 filhos que morava no Canadá. Francisca cuidava muito bem de Steven e por 20 longos anos ela foi tudo para ele. Sr. Miller gostava tanto dela que deixou seus filhos entrarem e saírem de sua casa livremente. Steven até ajudou nas despesas escolares dos filhos de Francisca. Quando a saúde de Steven estava piorando, ele já com 86 anos de idade, chamou seus advogados e teve uma conversa com ele por um longo período. A cuidadora não participou da reunião que foi a portas fechadas. Os filhos dele dificilmente o visitavam, pois por ter trabalhado muito tempo fora de casa, a interação foi deteriorando com o tempo. Assista ao vídeo até o final, é bem curtinho e você vai saber o que rolou nessa reunião. Uma dica: Steven reuniu seus advogados para tratar de assuntos sobre Francisca. Em julho de 2015, Sr. Steven faleceu de causas naturais em seu quarto. Ele antes de dormir deixou a janela aberta para entrar uma brisa a noite toda e deitou confortavelmente. Parecia que sabia que seria sua última noite. Francisca participou de tudo no velório e os filhos de Steven cuidaram de tudo para ela receber seus direitos e agradeceram pelo tempo que cuidou do pai. Uma semana depois, um dos advogados do Sr. Steven procurou Francisca e disse que havia um presente para ela. Sr. Steven havia deixado uma casa de campo para sua cuidadora. Era o lugar preferido do casal onde passaram bons momentos juntos. Ele também deixou uma carta, mas ela só poderia abrir quando entrasse na casa. O local não estava sendo usado há muito tempo e estava bem velha, mas nada que uma boa reformada para deixar tudo certinho. Francisca não tinha casa própria e ficou muito emocionada com a surpresa. O advogado disse que os documentos da casa já estavam no nome dela, mas os filhos estavam revoltados com a atitude do pai e queriam receber os direitos da casa. O advogado não entendia a obsessão dos filhos por esta casa velha, pois receberam bens de valor milhares de vezes superior à propriedade. O caso foi para a justiça. Francisca até recebia ligações dos filhos falando um monte de coisas fortes para ela, e um dia a filha do casal ofereceu uma boa quantidade de dinheiro pela propriedade e Francisca recusou. Isso só deixou a todos mais furiosos. Parecia que a casa tinha um segredo escondido, algo que os filhos queriam muito. Após alguns meses de luta na justiça, o veredito estava chegando. Todos foram ao tribunal, e Francisca estava muito nervosa, pois não tinha muita força para lutar contra a família e seus advogados caros. Ela já havia feito planos para a casa. Como era isolada, não iria morar lá, apenas reformar e vender para comprar algo na cidade. A juíza então leu sua decisão e deu total direito da propriedade a Francisca, pois seu Steven tinha cuidado de toda a documentação antes de morrer e a casa foi doada mediante a todos os direitos legais. Dona Francisca ficou muito emocionada. 2 dias depois da vitória, ela foi visitar a casa pela primeira vez e levou o bilhete. Ao entrar, viu que o local realmente estava ruim, apesar de ser uma propriedade que estava sendo cuidada, mas não mexiam na casa. Ela então abriu o bilhete e começou a ler. Havia uma palavra de agradecimentos e umas instruções. Ela tinha que ir na cozinha e tirar um móvel. Embaixo tinha uma entrada para um porão. Ela então conseguiu achar o lugar e entrou.
Já dentro leu a última instrução que dizia que havia uma caixa escondida numa parede falsa atrás de um espelho na parede. Ela achou o espelho e cavou a parede até achar uma caixa grande. Quando ela tirou toda a poeira e abriu a caixa, levou um enorme susto. A caixa estava cheia de joias. Era toda a coleção que Dona Emma havia guardado por toda a sua vida, e o valor de tudo era inestimado. Dona Francisca chorou muito e não acreditou que isso estava acontecendo com ela. Ela vendeu a casa e partes das joias e voltou para o México com sua família. Apenas um pouco que ela vendeu já era o suficiente para ela ter uma excelente aposentadoria. Francisca cuidou de tudo para que os filhos de Steven nunca soubessem o que tinha na casa velha. Que linda história! Obrigado por assistir. Por favor, se inscreva no canal, nos ajude a crescer, deixe seu like e compartilhe esse vídeo para alguém que precisa desta mensagem. Também assista a estes outros vídeos que estão aparecendo para você na tela.